Então, para quem não me conhece, eu sou Beatriz Kulin, eu sou diretora do IB, né? O IB completou 15 anos agora em abril, e um dos eventos que nós temos para quem é parte do programa IB de Excelência, que esse evento é exclusivo para os membros, né? Membros empresa, membros estudante, membro profissional, e nós estamos com parte 2 hoje do tema que nos foi proposto de Caminhos da Felicidade. A felicidade dá para ser mensurada? Então, eu fiz um convite aí para os meus colegas parceiros, né? O Charles Varani, o Fernando Brancácio, que vão falar um pouquinho da empresa, mas eles vão fazer, como é parte 2, quem está vindo pela primeira vez, que tem vários, não vai perder nada, porque eles vão fazer um overview do que foi dito e eles vão complementar com coisas assim, cada vez até mais práticas sobre essa questão de medir felicidade, ok? Lembrando para vocês que vocês podem fazer perguntas. Eu vou perguntar para o Charles e para o Fernando. Vocês querem as perguntas depois da fala de vocês ou pode ser durante? Pode ser durante. Durante. Bem então, ensaiado. vocês vocês que estão participando, estão entrando com áudio e vídeo, eu vou pedir para vocês ou levantarem a mão, se quiser fazer pelo vídeo, né? E fazer direto, e se não, vou pedir para vocês entrarem na chat, que tem lateral aí, vocês fazem a pergunta e se for no assunto, se o Fernando não estiver vendo ou o Charles, eu obviamente ajudo aí a levar a pergunta para eles. Lembrando que esse evento está sendo gravado, eles permitiram a gravação, eles vão permitir que nós disponibilizemos aí depois na TV Hospitalidade, que é do site, tá? Quem depois vocês quiserem explorar mais, de repente quiserem que a equipe, outras pessoas participem, aqui fica à disposição, tá bom? Então, Fernando e Charles, eu não sei quem vai começar, como é que vocês se dividiram? A palavra é de vocês. Muito Super obrigada, obrigado. viu, meus parceiros? Obrigado, Bia. Boa tarde, pessoal. Jéssica, pode tirar a tela, por favor. Avisem assim que tiver em tela cheia. Perfeito, aí, perfeito, tá bonito. Boa. Fernando, eu abri o ciclo 1, começa se apresentando. Vamos lá. Bom, boa tarde. Sou o Fernando, trabalho aqui na Fairjob. Conheci a Bia num curso de neurociência, né? A gente se conheceu aí pertinho da ela tá ali na Santa Casa. Eu fiz uma turma, ela fez em outra. E quando eu estava fazendo esse curso, eu comecei em 2016 para 2017, acho que a gente se conheceu em 2018, 2019, e eu já estava estudando toda essa questão de felicidade, muito mais de bem-estar do que de felicidade, a gente fala e a gente brinca, mas eu venho de uma carreira de engenharia, eu sou engenheiro de formação, assumi um RH de uma multinacional francesa, fiquei 10 anos no RH e saí com burnout. Saí em função de outras questões, a empresa foi vendida aqui no Brasil, na América Latina, onde eu era responsável, e eu estava há 15 anos na empresa, e aí eu descobri que eu tinha tido burnout. E aí que eu vou estudar neurociência, aí que eu vou entender o que eu tinha tido, até como engenheiro você precisa entender as coisas, né? Um pouco cético. E eu comecei a perceber que o mercado de trabalho ele precisava já começar a falar de humanização. A gente está, inclusive, em maio laranja, né? Que é o mês também da humanização no trabalho, né? Maio humanizado. E eu percebi isso porque eu estava fazendo também um trabalho voluntário dentro de hospitais, e aí eu passo a conhecer bastante a questão da humanização que surge no SUS em 2002, e aí a gente começa a tentar trazer para o mundo corporativo métricas diferentes das métricas que já existiam e que funcionaram por um bom tempo, mas que com os desafios de saúde mental passaram a ter outros vieses não estudados, né? E aí, conhecendo também essa questão dessa métrica da felicidade interna bruta, a gente percebeu que a felicidade ela tinha muito uma ligação com o ESG, né? Então, antes também de começar a se falar de ESG propriamente dito, a gente viu que das 9 dimensões, a gente vai passar um pouquinho ali, uma é governança, uma é meio ambiente e 7 são sociais. E que daria para fazer
com essa mensuração de bem-estar algumas associações com indicadores de negócio, indicadores, e é aquela história, né, do funcionário feliz, ele atende melhor, o cliente fica mais satisfeito, e aí a neurociência me ensinou, eu acho que essa é a grande vantagem de ter feito uma pós na Faculdade de Medicina de Neurociência, é que você aprende a pesquisar principalmente toda a questão de metodologias e papers dessa área. E a gente começou a ver que nunca todas essas questões principalmente de saúde mental, de estudar emoções, elas nunca tinham sido tão exploradas como vinham sendo, e a gente vai trazer um recorte de um paper sobre isso, mas e quanto isso impacta positivamente na questão dos negócios em si, ou seja, eles estão interligados tanto com a área de atendimento ao cliente, de hospitalidade, mas também de ROI, né, de retorno sobre investimento, de VOI. E hoje eu sei que o Charles já fez uma primeira apresentação, que foi exatamente no dia 20 de março, eu tenho de cor essa data, porque é o Dia Mundial da Felicidade, eu estava num outro evento, mas a Bia também queria, obviamente, que aproveitar essa data, e é uma data importante, então eu não pude estar também na primeira aqui, então para quem não esteve, a gente vai tratar um pouco de como que a gente consegue encaixar um tema que parece ser muito fofo, de felicidade, de uma forma científica, mas que impacta muito, principalmente, que a gente vem vivendo de novos modelos de trabalho, de questão de tempo, de questão, né, de ambiental, como a gente, infelizmente, tem visto nesses últimos dias, aí essa catástrofe que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Então, como que a gente consegue fazer todo esse link? Mas eu vou deixar primeiro o Charles também se apresentar e a gente retoma rapidinho aqui, tá bom? Mas obrigado, Bia, pela oportunidade e obrigado pela paciência. People, a minha apresentação ela vai ser rápida, como vocês viram, o Fernando é o filme que deu origem à série aí para esse tema. Na verdade, eu entrei provavelmente agregando as minhas questões mais específicas de tecnologia e de conexão disso tudo, inclusive com satisfação do cliente. A gente entende, e o Fernando vai explorar isso nos próximos slides, que existe uma conexão muito forte dessa questão de felicidade com o resultado do negócio, e a gente vai discutir aqui na sequência como é que tudo isso acontece. Fê? Bom, então vamos lá, pode passar, Charles, já. Esse aqui é exatamente o recorte, né, do que a gente trouxe. Esse é um recorte de um paper da Nature. Ele é bem recente, na verdade, quando a gente fala em todas essas publicações, ele é de 2021, mas eles questionam e basicamente que no final afirmam que a gente entrou na era do afetivismo, né, que a gente vê no segundo quadrinho aqui que a gente passou por uma era do behaviorismo, né, uma era toda a questão comportamental, né, então toda aquela questão dos hábitos, né, toda a questão de condicionamento, de adaptação, e isso muito ligado à cultura. Depois a gente vem, no começo do século, ali para uma área do cognitivismo, ou seja, como que as pessoas tomam decisão, né? Como que as próprias funções executivas, linguagem, aprendizado, percepção, e que esses dois quadrinhos de baixo, esse laranja e esse azul, eles mostram a incidência de investimentos do setor privado em pesquisas, principalmente com relação à emoção. Então, emoção, empatia, sentimento, né, a própria questão de motivação, de estresse, de well-being, né, de bem-estar, ou seja, o quanto quanto que o setor privado vem aparecendo e participando dessas novas pesquisas, então o crescimento desses estudos, e aí eles basicamente cravam que a gente entrou provavelmente ali próximo de 2020, 2017, 2020, numa questão que a gente precisava entender melhor os afetos, né?
E os afetos, eles estão basicamente que ligados, obviamente, ao atendimento, ao acolhimento, né? E o acolhimento, ele funciona desde uma questão de uma pessoa que está entrando numa empresa, ou seja, o quanto ela é integrada, o quanto ela é acolhida, mas também numa questão de como ela é atendida, ou numa questão de, né, na questão hospitalar, né? Toda essa questão também da hospitalidade, ou seja, toda essa forma nova de lidar com o outro, né? Muito mais hoje motivada por essa questão de entender o quanto a pessoa está bem, né? Vamos lá, Charles, você está mexendo aí, tá pulando aqui. E aí a gente vem, né? Como eu falei, desde a busca aqui, a felicidade interna bruta, ela aparece num reino, né? Que é esse reino, esse rapaz e essa moça estão aí, é o quinto rei do Butão, e a rainha, né? Do reino do Butão, que fica encravado entre a China e a Índia, ou seja, entre os dois países mais populosos do mundo, e além de tudo, eles não se dão bem, né? Eles não se entendem muito, existem alguns conflitos ali maiores. E o pai desse rapaz, né, o quarto rei, ele foi perguntado uma vez sobre a questão de como mensurava a felicidade, principalmente que a felicidade ela partia de um pressuposto de mensuração de produto interno bruto. E aquele World Happiness Report que a gente tem, né, que todo ano sai, que a Finlândia, pelo 7º ano, tem ganho aí, e são sempre os países nórdicos que ganham como países mais felizes, eles levam em consideração alguns aspectos, são 8 aspectos, na verdade, mas um dos principais e mais antigos é o produto interno bruto. E o então rei do Butão, o quarto rei, ele falou, olha, eu tenho uma população que, obviamente, ele é um país, né, um reino com 900 mil habitantes, cerca de 1 milhão de habitantes, mas eu posso garantir que meu povo é feliz. E ele é muito mais feliz, mesmo sem produzir tanta riqueza. E aí ele, junto também com alguns países árabes, promovem um estudo com 28 estudiosos do mundo inteiro, mas muito mais ancorados na Inglaterra ali, e propõem uma nova mensuração que em 2012 é aceita como paradigma de felicidade pela ONU. E é daí que vem o dia 20 de março, né? Foi quando foi instituído o dia 20 de março, numa reunião lá de apresentação para o comissariado da ONU, onde eles aceitam a mensuração de felicidade interna como um paradigma sobre bem-estar. Pode passar, por favor, Charles. E aí a gente vai ver aqui no próximo quadro do que se trata. Então, quando a gente fala de felicidade, quando a gente fala de bem-estar, do que se trata essa mensuração? Essa mensuração, obviamente, que ela é uma pesquisa de um autorrelato, né? E ela é dividida em 2 grandes âmbitos, uma percepção. E aí ele foi adaptado, em 2012 eles apresentam, porque em 2010 eles já tinham medido lá no Reino, eles medem de novo em 2015, e aí em 2017 eles adaptam essa ferramenta ao business, ao mundo dos negócios. Então, o que eles chamam de GNA, né, Gross National Happiness, to business, então para negócios, e são implementados já vêm sendo implementados em negócios, em empresas, e já existem algumas empresas brasileiras que já implementaram essa mensuração. E no que ela acredita, né? Então, principalmente 9 dimensões, que é o bem-estar psicológico, a saúde, aí mais também a saúde física, a relação com o uso do tempo, né, que é a terceira dimensão, a vitalidade comunitária, que é o que a gente está vendo hoje muito forte. A gente até deu uma entrevista esses dias para uma mídia sobre o porquê de tanto voluntariado, o porquê que as pessoas se mobilizam tanto quando, por exemplo, existe uma catástrofe e tal, mas qual é a rede de apoio que as pessoas podem contar. Então, é a vitalidade comunitária. Temas como educação e cultura e meio ambiente, governança e padrão de vida. Então, quando a gente fala de felicidade, existem ali 42 perguntas para serem feitas
como uma pesquisa, uma enquete para os funcionários e depois 56 para os líderes dessa empresa, em uma pergunta você fala sobre felicidade. Todas as outras perguntas não aparece a palavra felicidade. São conceitos bastante amplos de como a pessoa se enquadra ou se ela é inserida dentro do mundo daquela empresa, do mundo dos negócios. Tá? Vamos lá, Charles. Charles? Aqui, basicamente, o Charles, ele é o homem da plataforma aqui, mas, basicamente, esse daqui já é uma visão, né, de uma mensuração. Então, a gente tem aí esse, que a gente chama de gráfico de teia de aranha aqui, né, ou de radar, os percentuais e, principalmente, as percepções, e já uma divisão abaixo daquelas 3 barrinhas, de percepção e de maturidade de gestão com relação à governança ambiental e social. Porque se a gente pegar aquelas 9 dimensões, 7 dimensões são sociais e a gente consegue tirar, né, puxar um pouquinho a governança para uma dimensão ESG-G e meio ambiente para uma dimensão ESG-A, né, de ambiental. E aí o Charles pode explicar, mas nesse caso aqui a média dessa empresa foi de 81,43%. É uma média excelente, tá? O Butão ele classifica como 1, 2, 3, 4 e 5 estrelas hoje, mas a partir de 40, né, que eles colocam 5 estrelas, é inferior ao esperado. De 40 a 60 ele é considerado um pouco abaixo do esperado, de 60 a 80, medianamente esperado, de 80 a 90, altamente esperado, e de 90 a 100 corresponde totalmente ao esperado. Né? Então, essa é uma escala que eles utilizam. As médias das empresas brasileiras estão ali entre 70, um pouquinho, às vezes 68, 72. Aqui a gente tem realmente uma visão de uma empresa. Na verdade, aqui é uma organização, mas ela é até um pouco mais ampla, né? Ela tem uma questão social também, dentro dessa empresa que foi mensurada, de 81,43 de média. Mas, Charles, explica um pouquinho como que funciona aqui essa já visão executiva de uma mensuração de felicidade. Perfeito. Então, quando a gente implanta a FIB dentro das empresas, na verdade, o início disso tudo é a aplicação de uma pesquisa, né? Essa pesquisa alimenta, evidentemente, a partir das suas perguntas, essa estrutura de visualização, que, na verdade, divide 2 percepções, né? Quando a gente olha para aqui a coluna do meio, né? Na verdade, o que a gente percebe são as 9 dimensões que o Fernando apresentou agora há pouco. Evidentemente que a gente tem um detalhamento aqui, pergunta a pergunta, de como é que foi a performance de cada uma delas, e aí a gente vai para o tal gráfico de teia de aranha. No gráfico de teia de aranha, vocês podem perceber que a gente tem 2 níveis, né? A gente tem um nível que é o nível amarelo, que é justamente a linha do gestor, e a gente tem a linha branca, que é a linha do colaborador. Então, qual que é a ideia de medir? E, inclusive, a gente mede e aplica pesquisas para cada um desses perfis. São pesquisas complementares, com perguntas diferentes, mas que versam sobre as mesmas 9 dimensões do FIB. E qual que é a ideia de aplicar para gestor e de aplicar para o corpo de colaborador? É justamente a gente poder comparar a intencionalidade do gestor, portanto, aquele que ele entende que, como executivo, como head, ele está tomando a iniciativa de fazer, e a percepção do colaborador, como que ele recebe e enxerga tudo isso, evidente, de novo, reforçando que a gente olha sobre as mesmas 9 dimensões, todas as perguntas que são feitas para um e para outro. E aí a gente casa um em cima do outro. Esse ambiente de dados que vocês estão vendo, evidentemente, é um ambiente de dados bastante atípico, mas, tipicamente, qual que é a ideia de colar um no outro? Na verdade, de perceber o quanto há uma distância
entre a intencionalidade e a percepção. Portanto, quando a gente tem uma intencionalidade alta com uma percepção baixa, o que infelizmente não está representado aqui, na verdade a gente tem evidentemente um alerta ali de que aquilo que está sendo feito ou é muito recente, ainda não teve tempo de replicar, ou eventualmente há de fato um descolamento no entendimento do que o colaborador espera que aconteça e aquilo que de fato a empresa está entregando. Então, isso vale para cada um dos domínios, né? E quando a gente tem um trabalho inverso, provavelmente é um trabalho de gestão que está sendo bem feito. A energia colocada pelo gestor, de fato, está reverberando de maneira mais positiva junto ao colaborador e, por consequência, ali é um caminho e uma dimensão que está indo bem. E a ideia, justamente, é, ao lado dessa visão de FIB, que a gente possa olhar uma visão ESG, é justamente para a gente poder, numa mesma tela executiva, entender como que isso também se distribui ao longo do que a gente entende ser um ciclo virtuoso. O Fernando tem uma frase muito feliz em que ele diz que quando um perde, ninguém ganha. Portanto, o que a gente acredita olhando para isso é que se o colaborador tem uma relação positiva com todos esses temas de bem-estar, se de fato a posição do gestor relativa na sua intencionalidade a este bem-estar do colaborador for uma relação positiva, isso naturalmente reverte positivamente para a sociedade em termos de ESG e, por consequência, a leitura do ESG, neste caso, é uma leitura complementar à visão interna do bem-estar corporativo, entendendo que justamente ele estende essa leitura a um benefício e uma positividade que, evidentemente, vai ser levado para a sociedade depois quando o cara sair da empresa. E, evidentemente, que tudo isso correlacionado com a ideia de marca empregadora, à medida que tudo isso que a gente está fazendo, no fim das contas, tem um impacto menos direto, mas evidentemente na atratividade que todos esses ambientes têm e, por consequência, na capacidade de atrair novos talentos. Tudo bem? Fez sentido? Fez sim, fez sim. Eu fico pensando Boa. nas empresas hoje, quando nós olhamos os modelos, né? Uhum. A que vem à mente para mim, na hora, quando se pensa, é a Natura. Uhum. Acho que uma grande maioria deve pensar que realmente, e eu não sei, é uma junção de qualidades, como você colocou, Uhum. intencionalidade com percepção, que o casamento tem que ser muito grande, ou seja, as coisas têm que estar realmente acontecendo. Uhum. E Uhum. vocês, na área da saúde, já conseguiram detectar em alguma empresa, algum caso que vocês tenham esse resultado? Porque é uma área onde, vamos dizer assim, o estresse é grande, a fragilidade é maior. E será que a felicidade acompanha? Um dos cases que a gente trouxe é justamente desse setor e a gente vai compartilhar justamente com vocês. Então, basicamente, esse é um pouco da visão, digamos, para completar esse raciocínio aqui, de como é que a gente enxerga a correlação desses indicadores, né? Na verdade, tipicamente, dentro de uma área de pessoas, onde a gente está acostumado a olhar para esses indicadores aqui da direita, quando a gente complementa a FIB com alguns outros indicadores que a gente carrega, inclusive, dentro da plataforma, na verdade, a gente estabelece uma causa raiz entre aquilo que tipicamente acontece e se materializa dentro dos ambientes de trabalho, né, que podem ser turnover, absenteísmo, produtividade, até mesmo sinistralidade, quando a gente está falando em alguns ambientes de maior risco, e, claro, engajamento, produtividade. Na verdade, ao medir este tipo de indicadores, a gente tem uma explicação do porquê que isso acontece e, evidentemente, que o pano de fundo disso tudo é o FIB, que dá essa grande leitura de como é que está o comportamento e, claro, o estado do corpo de colaboradores dentro das empresas. Então, a gente entende que a gente tem 3 níveis. Inclusive, esses 3 níveis, eles têm a ver até mesmo com uma frequência de aplicação desses indicadores, que a gente entende que é um pouquinho mais
é um pouquinho mais dilatado quando se trata de FIB. Medir FIB uma vez por mês não faz sentido, então, tipicamente, a gente sugere uma aplicação ali de 6 em 6 meses, quando muito curto, idealmente de 12 em 12 meses. Uma complementação, um complemento de medição ali com indicadores complementares, que podem ser de segurança psicológica, que tem a ver com a relação de líder-liderado, de diversidade, até mesmo de satisfação do trabalho, de escala de alegria, que pode ser medido com uma frequência alta, e, claro, todos os indicadores típicos da área de pessoas, que esses são medidos recorrentemente, né? Então, a ideia é que a gente tenha um conjunto de indicadores que justamente possa servir de recurso de análise para as áreas preocupadas com seus times, justamente para ajudar a tomar a decisão, mas principalmente entender da onde vem todo este comportamento de produtividade, de absenteísmo que a gente tipicamente olha. A gente sugere um complemento disso para entender o que acontece. Tá? Então, evidentemente que quando a gente olha para o mercado, o que a gente vê são diversos comportamentos. A gente vê engajamento e quite, tudo que vocês quiserem, porque agora estão se estendendo aqui as expressões. Então, as questões de conflitos geracionais, as questões até mesmo de diversidade, as mais diversas possíveis, mas também a de gênero. A gente vê claramente uma saúde mental comprometida, chegando inclusive a excessos, como, por exemplo, índices de suicídios que estão aumentando, e evidentemente isso impacta diretamente as empresas. Então, o que a gente acredita é que, tendo uma visão mais ampla de indicadores, principalmente de causa raiz, quando a gente está falando de melhorar bem-estar, a gente está falando que, no final das contas, isso reverte positivamente para toda a cadeia, né? Nós estamos falando de uma redução aqui de estresse, de burnout e, portanto, de afastamento e rotatividade, um aumento do engajamento, que isso foi comprovado e foi trazido em números justamente pelo Paul Zek, dentro do livro dele, de Neuroscience of Trust. A gente está falando, de fato, de uma correlação direta deste bem-estar e dessa satisfação de estar bem dentro da empresa com a satisfação do próprio cliente. Isso tem uma relação direta. Colaboradores satisfeitos, evidentemente, são mais produtivos e mais eficientes, mas, principalmente, eles são mais inovadores. E, claro que, na medida em que a gente acredita nesse ciclo virtuoso, isso revertendo em termos de ESG e revertendo para a sociedade, isso, inclusive, impacta diretamente os scores dessas empresas e, portanto, todo mundo ganha. Colaborador ganha, investidor ganha e sociedade ganha, justamente ao investirmos energia e esforço justamente nessa direção. O metodológico faz sentido e para vocês... aí a gente já entra com esses, finalizando aí já a nossa apresentação com 3 estudos, porque cada um tem uma vertente um pouquinho diferente. Queria ouvir um pouco vocês. Inclusive, Fernando, até quem não, de repente não tem, mas tem alguma coisa já se aproximando, ou seja, mede, tem várias medições, que no fundo vocês pegaram várias medições, juntaram isso, puseram uma tecnologia, puseram um BI aí e vocês acabaram traduzindo no indicador de FIPE. Eu imagino que necessariamente nem todas as empresas que vocês estão avaliando têm tudo. Você junta o que elas têm como indicador e faz esse cruzamento e avalia, é isso? É isso aí. A gente, a partir de um questionário, a gente aplica, né, 2 questionários, um questionário diretamente para os funcionários e um questionário para os gestores, e depois a gente associa aos indicadores, isso através de um BI, a gente associa aos indicadores de negócio que cada empresa já tem. Então, você vai falar, poxa, um dos cases, né, que a gente vai apresentar, a gente está com uma alta rotatividade em uma categoria-chave da nossa operação, né, que é um dos cases. E aí a gente mediu, obviamente que junto com o FIB, a gente incorporou uma mensuração de eNPS, né, de 0 a 10, quanto você indica
um amigo ou parente, a gente até brinca, né, de quanto você indica um amigo ou um parente que você goste, né, para trabalhar aqui, e a partir disso, o quanto você consegue comparar, porque eles mediam o NPS dentro, né, então você começa a comparar NPS com NPS, e a relação ela é sempre muito válida. Mas, e dali em diante, a gente começa a perceber que algumas ações do próprio FIB, né, quando você mede essa percepção, ela já passa... Porque, teoricamente, o que se media antes, né, em termos de cultura, né, de selos, tal, era como que a cultura estava implementada, né, dentro do clima organizacional, né? O que a gente faz agora é como que as pessoas estão inseridas dentro daquele clima e como que elas se sentem dentro daquele clima. As empresas continuam medindo o clima e ele é importante, mas aí vem essa questão exatamente de a pessoa está, como que ela se insere dentro disso, desse ambiente, quanto que ela está sendo integrada, principalmente quando a gente fala sobre diversidade e inclusão, ou seja, como ela está incluída, o quanto ela vem de aspectos de fora que podem ser tratados ou minimizados dentro da empresa, porque obviamente que cada realidade, cada setor tem um modelo de negócio diferente, então, e a gente adequa, né, ou adapta as condições que aquela empresa tem dentro daquele mercado. Seria legal se todo mundo pudesse trabalhar em home? Talvez sim, talvez não. Seria legal, né, se todo mundo pudesse trabalhar num modelo híbrido. Existem mercados que não conseguem. Então, como é que você adapta, como é que você adequa essas condições e como que você traça um paradigma disso para que o negócio consiga se apropriar de bons resultados e mostrar que, a partir disso, você tenha ou um stop loss, né, ou um aumento de produtividade, ou um ganho de energia, né? Então, é sobre isso que a ferramenta... Então, assim, a gente, respondendo tua pergunta, Bia, a gente faz 3 cruzamentos. A gente tem um sociodemográfico que ele já tipifica dentro da estrutura da própria empresa, e cada empresa tem a sua estrutura. Depois a gente entra com essas ferramentas validadas e compara com esses resultados que são oferecidos pela própria empresa. Se eu já meço turnover e é aquilo que está nesse momento, impactando negativamente o meu negócio, qual é a melhor mensuração? Qual é a melhor pesquisa validada que a gente consegue entender e, a partir disso, começar a atuar? Tem alguém da DAS aqui, mas a gente, inclusive, compara que nós somos quase que um laboratório, né, dessas mensurações, para que a empresa, a partir de uma determinada dor, ela fala, olha, o que está doendo é a minha cabeça. E aí você vai fazer um exame de pressão, você vai fazer algumas questões, né? Você não vai medir ou tirar uma radiografia do pé, porque era muito isso que se fazia. Vamos fazer o clima, e uma pesquisa de clima ela serve para tudo. Para a saúde mental, uma pesquisa de clima hoje não é a ferramenta mais adequada, né? Então, você vai para um SRQ-20, que é da OMS, que trata, por exemplo, né, se você tem um alto índice de afastamento por estresse, a gente tem escala de estresse, escala de burnout e o próprio SRQ-20, que é uma pesquisa que se fala sobre ideação suicida. E a gente tem aplicado isso principalmente em instituições financeiras, porque a gente sabe que ali existe um nível de estresse maior. Mais violento. Né? E a gente já, em várias situações, já conseguimos detectar ideação suicida e tratar essa ideação suicida. Ou seja, você vai direto ao ponto, né? E a partir dali você ou afasta a pessoa ou acolhe a pessoa, porque na maioria das vezes o que ela precisa é ser acolhida. Então, é uma mudança e muito rápida de qual é a ação sucessiva daquele impacto. Então, é tratar, sim, aparentemente da dor, mas da causa raiz daquela dor, né? E dar o tratamento adequado. E aí a gente faz pelo BI, a gente faz esses cruzamentos para comprovar que, além de ser efetiva do ponto de vista do acolhimento e da tratativa, ela traz um impacto que geralmente se paga. Geralmente, né, quando você tem um impacto positivo, por exemplo, o segundo case, que é de uma área de saúde, a gente conseguiu mostrar que havia um stop loss de 5 milhões ano. E que, a partir desse stop loss, o plano que a gente recomendava era um plano que ele ia gastar mais ou menos 1 milhão.
ou seja, você impactava direto no EBITDA ou no ROI da empresa, né? E a gente tem falado muito hoje sobre VOI, sobre o valor do investimento. Salvar uma vida não tem ROI, tem VOI, né? Como é que você... E isso dentro do banco lá, ele falou assim, qual é o ROI? E depois que a gente detecta e consegue contornar essas situações suicidas, e não foi só uma, a gente fala qual é o VOI, qual é o valor desse trabalho. E ele falou, olha, a gente tinha pesquisas aqui dentro que as pessoas não se sentiam à vontade de falar, né? O Fernando, e essa pesquisa, esse questionário para colaboradores, é para todos os colaboradores? É ao acaso? Tem uma pré-seleção? Como que funciona na prática? E Boa vale para os pergunta. líderes também. Boa pergunta. Existem alguns recortes que a gente consegue fazer. Geralmente, ela é uma pesquisa geral, a de colaboradores, né? Mas a partir do sociodemográfico, por exemplo, um exemplo bacana sobre diversidade e inclusão. O que a gente tem visto, quando você faz uma aplicação de FIB para um recorte, para um departamento, para empresas muito grandes, o que a gente fala sempre assim, olha, faz um MVP, faz um projetinho piloto para um departamento que você consiga, né, associar algumas, por exemplo, atendimento, né, que está no front office, né? Às vezes ele precisa ele tem algumas mensurações que são muito claras, e a partir do momento que você mostra essa preocupação, olha, a gente vai medir, e você faz os escalonamentos necessários sociodemográficos, você começa, por exemplo, ter um FIB, né? A gente falando só de FIB e não de segurança psicológica. Você tem um FIB, geralmente, o médio aceitável é 70. A gente tem visto empresas que têm 65, mas tem 65% de FIB, homens 66, mulheres 64. E a gente já viu empresas que estão a 70, mas que homens estão a 80 e mulheres a 60. Ou seja, você começa a entender os recortes, né? A partir desses recortes, você começa a entender essas variações, principalmente com relação a essas categorias. Espera só um pouquinho eu fechar o meu microfone, que... A cachorra endoidou. Ah, entrou cachorro, nós já sabemos. Pois é. Meu filho chegou e aí ela estava cumprimentando o meu filho. A gente está em home hoje. Então, assim... Aconteceu mesmo aí, bem na abertura. E aí a gente faz depois toda essa validação exatamente desses recortes, aí com aquele recorte. Então, por exemplo, numa pesquisa onde a gente percebe que mulheres estão... E assim, gente, é o recorte da sociedade, né? A empresa ela é geralmente o recorte da sociedade. Hoje, mulheres estão mais infelizes do que homens e LGBTQIA+, estão mais infelizes do que mulheres e homens. Se você fizer um recorte só com mulheres brancas estão mais felizes, brancas e amarelas estão mais felizes do que pretas, pardas e indígenas, né? Se você pegar dentro de mulheres pretas, pardas e indígenas, as que têm filhos estão menos seguras do que as que não têm filhos. Então, assim, você começa a conhecer, e aí a gente fala disso sobre, obviamente, a inclusão dessas pessoas, né? E aí você pega esses grupos menores e faz o que a gente chama do qualitativo, que é uma apreciação investigativa. Porque vocês, mulheres pretas, pardas e indígenas, acreditam ter um tratamento diferente, ou o que acontece com vocês? E aí a gente trata e pede dali para que se comece a evoluir para um sistema qualitativo, né? E a mesma pergunta a gente faz para os líderes. Olha, líderes, a gente tem este quadro, o que vocês acham que está impactando? Porque o princípio do FIB por um lado, qual é a percepção de como você vem sendo tratado e recebido dentro da empresa? E outra, líder, o que você consegue fazer para aumentar? Porque ela dá sempre essas duas dimensões. O que a pessoa sente versus as condições que a empresa dá para que ela se sinta melhor. Legal. Tá? Então, são esses os recortes. E aí dá para fazer com segurança psicológica, com pesquisa de estresse. Então, a pesquisa ela é uma ferramenta e esses recortes eles vão ser feitos de acordo com aquilo aonde a empresa precisa chegar.
qual é o indicador que ela tem e que ela precisa melhorar, e a gente faz essa adequação a esse indicador e vai acompanhando ao longo do tempo. Então, vai ser no primeiro ciclo? Talvez não, no segundo, no terceiro, e você começa a criar, né, o que a gente já tem, um algoritmo que começa a falar assim, olha, então, para cada ponto de felicidade que eu aumento em 0,2 a percepção do cliente e em 0,1 o EBITDA, o impacto no resultado do negócio. E isso faz com que você consiga convencer CFOs, CEOs e conselho, né, de que além de você minimizar os riscos e os stop loss, né, ou seja, a parar de perder, você ainda se apropria desse bem-estar e dessa reputação melhor que a empresa passa a ter interna e externamente. Fernando, e a mensuração, a medição é feita de em quanto tempo? Qual o recomendado? Então, o FIB, ela é feita a cada 2 anos, né? O recomendado, teoricamente, o FIB se você for falar, né? O FIB, ele nasce para medir um estado, um país, uma cidade. Então, já existem cidades, Brasília já está fazendo, Jundiaí já tem estudos sendo feitos, tem uma cidade pertinho de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, que está fazendo. Para cidades são 5 anos. Para empresas que têm uma rotatividade maior, tal, e uma especificação diferente, a gente propõe ciclos de 24 meses, tá? Porque é o tempo de você medir, estruturar um plano de ação, colocar isso para orçamento, porque a gente sabe como funciona, né? A gente foi executivo muito tempo de empresa, ou seja, ele precisa ser orçado, ele precisa ser planejado, ele precisa ser colocado em prática para depois você mensura. E por ele não ser um selo ou um ranking ou qualquer coisa da porta para fora, mas ele é muito olhar de autopercepção, né, que é um olhar, o primeiro olhar de mudança dentro da neurociência é a autopercepção, ou seja, como é que eu me percebo e como é que eu me entendo. E esse é o exercício que a gente pede que as empresas façam. Então, ele é um exercício de mais longo prazo. Agora, se você for falar, olha, a gente tem uma questão de liderança inadequada ou melhoria para a liderança, aí a gente já indica, por exemplo, e é o que a gente está fazendo nessa empresa, inclusive deste case, a gente está no quarto ciclo de mensuração. E a gente continua medindo o FIB a cada 2 anos, mas com segurança psicológica sendo medida a cada 6 meses, porque eles têm um descolamento ali de percepção entre líderes e liderados. Então, ali na segurança psicológica, e vejam que interessante, esta empresa que a gente está, que é onde a gente conseguiu esse resultado de que para cada 1% de FIB, esse impacto e resultado, cada 1%, 0,2 de EBITDA, eles têm mensurado a segurança psicológica e homens e mulheres estão, então, em 8,4%, a gente acabou de medir, 8,4%, é cravado, ou seja, não existe ali nenhum tipo de divergência ou de distinção profissional entre homem e mulher. Existe uma melhor divisão de mulheres, inclusive no board. Então, isso passa a impactar positivamente a segurança psicológica, né? Que são os níveis que eu me sinto incluído, que eu me sinto de aprendizado, de contribuição e de desafio. Então, a gente faz essa mensuração, por exemplo, a cada 6 meses. Se você tem, por exemplo, naquela instituição financeira onde a gente mediu a OMS, né, o da OMS, a gente fez bimestral para justamente verificar se existiam outras tratativas ali que poderiam ser feitas. Né? E a gente mediu por um tempo e basicamente que depois o banco ele acabou internalizando essa tratativa. Tá? Então, isso vai muito depender do que você quer medir, qual é a tua dor. É a mesma coisa, né? Se você está com glicemia alta, você vai medir a glicemia a cada 6 meses. Aí você entrou lá com uma medicação, você vai espaçando mais. Né? Então, então vamos fazer um check-up anual, então vamos fazer um acompanhamento bienal. Então, é mais ou menos isso. Por isso que a gente compara isso a um tratamento mesmo, né? Onde nós somos um laboratório que dá o início de uma dieta, o início de um tratamento até linkado aonde você quer chegar. Então, você está com a glicemia, se você entrar, por exemplo, com uma injeção, aquelas injeções modernas, você vai, inclusive, perder peso, e isso você vai... E a gente chega até ao cálculo de falar,
você vai entrar numa dieta que você vai comer melhor e você vai, inclusive, se você comer bem, você vai comer com mais qualidade e com menos custo até. Então, é nesse sentido que, né, fazendo uma analogia, é nesse sentido que a gente atua. Tá? E há quanto tempo mais a gente tem? Você tem mais 10 minutos. Passa para o outro caso, então, o tempo urge, como se diz. Nossa, como o tempo passa rápido. Esse daqui é o que a gente colocou, né, como um case aqui, que ele vem para um stop loss, ou seja, a partir de um plano de ação ali, com os indicadores que foram traçados, a gente traz um stop loss ali de 5 milhões, né? Ou seja, a gente já consegue impactar, ali foram 3.600 funcionários que foram mensurados, e a gente já consegue impactar isso já trazendo o próprio impacto, e aí eles começaram um projeto piloto de saúde mental e de bem-estar, tal, que foi validado pelo Conselho. O Fernando, desculpa interromper, é saúde esse, certo? Que eu estou vendo ali, setor saúde, perfeito? Isso, setor de saúde, tá? Então, a questão era um índice maior de pedido de demissão, principalmente de uma determinada posição ali. Vai para o próximo, por favor, Charles, só para a gente passar rapidamente os três cases. Esse é uma indústria de alimentos, e nessa indústria de alimentos, eles já faziam, e eles tinham inclusive o selo de Great Place to Work e tal, e eles queriam realmente continuar comparando, né, com o selo. Então, a gente, obviamente, que só manteve os resultados, a gente só colocou os resultados, mas também comparando ao FIB e ao NPS, que é o índice de lealdade. E a gente consegue também trazer ali uma percepção que havia uma baixa confiança, ou seja, havia um deslocamento entre a percepção do líder e do liderado, e que isso fazia com que eles, por mais que houvesse um propósito forte em ESG, principalmente porque essa indústria tinha muito a ver, tinha inclusive operação no norte do país, que ela podia se apropriar melhor de práticas ESG, mas que tinha uma questão de baixa confiança da gestão. Então, esse daqui, por exemplo, já foram mensurações de mais curto prazo, né? Aliadas com um plano de ação um pouco mais impactantes, tá? E aí também, esse daqui, a gente fez roadshow com os diretores, fez roadshow com os líderes, né? E dentro das unidades, porque inclusive essa estava no Brasil inteiro, então era uma questão até mais do ponto de vista geográfico mais desafiador. Charles, acho que pode tirar para a gente isso, para a gente... Gente, eu estou fazendo muita pergunta porque vocês não estão fazendo pergunta, mas eu tenho muita curiosidade. Fernando, uma pergunta importante. Essas empresas que têm o selo de Great Place to Work, quando eu acho que você colocou o caso aí, né? Quando você compara quem tem e você mede o FIPE aí, você vê sinergia? A gente vê porque ela tem uma correlação, né? Assim, a gente não deve e não pode invalidar todo um processo que já vem e todo dado que aquela empresa tem, ela deve utilizar. Então, assim, eu meço pelo meu sistema, então a gente sabe que existem empresas que têm o Microsoft 360, que mede algumas coisas. Traga esse resultado. E a gente consegue, por exemplo, a gente sabe que o FIB, ele dá geralmente 10 pontos percentuais menor do que o GPTW. Então, se ele tem uma indicação de 80 no GPTW, ele vai dar mais ou menos 70 no FIB. Por quê? Porque estamos medindo coisas diferentes. Invalida o que ele mediu? Não. Traz um outro aspecto, né, de que a gente está medindo. Então, vamos dizer, você vai medir velocidade de um carro e no outro a gente vai medir consumo, né? Então, assim, você vai mensurar coisas diferentes. É mais genérico, mais abrangente. O seu é mais afunilado. Isso, mais abrangente e principalmente, assim, uma das questões que eu gosto muito do FIB, e eu realmente sou fã, e estou indo esse ano também lá para o Butão, porque a gente está numa negociação com o Centro de Estudos do Butão para começar também as certificações, que eles levam sempre em consideração que o indivíduo está na empresa.
independente do que a empresa consiga fazer para minimizar esse impacto social, ele está ali. Então, para vocês terem uma ideia, na pandemia, a gente mensurou uma ONG, porque foi um pedido e obviamente que foi pro bono, tal, para aquela ONG. E apareceram 2 ideações suicidas, né? E aí, Nossa. como é que eu explico para a presidente da ONG que tinham 2 pessoas pensando em acabar com a vida? Quando a gente cruza essa informação com os comentários finais, né, e principalmente do ENPS, as pessoas falam assim: eu só não fiz besteira porque eu estou aqui na ONG. Então a gente fala: olha, tá aqui, você tem este quadro, essa é a má notícia e a gente precisa cuidar. Mas, por outro lado, é você que está mantendo a esperança dessas 2 pessoas. Essas 2 pessoas só não fizeram besteira justamente porque estão aqui, né? Então, você coloca um nexo causal. A empresa não era a responsável pelo sofrimento, mas muito responsável pela manutenção da vida, né? Então, você não ignora que o indivíduo ele vem para dentro de uma empresa com um boleto para vencer e que nem sempre isso vai ser tratado com cargos e salários, né? Porque quando você faz uma pesquisa de clima organizacional, você fala, eu gasto mais do que eu ganho, eu preciso ganhar mais. E a gente sabe, né, que isso às vezes dá para contornar e às vezes não dá. Mas em não dar, o que você tem que fazer? Entra com um processo, a gente mede educação, entra com um processo de educação para, por exemplo, uma educação financeira, ou entra com uma linha de crédito, né? Por exemplo, nesses casos mais específicos agora do Sul, e a gente teve outros casos anteriormente, na própria pandemia, que entra com uma linha de crédito especial, ou seja, você trata a dor daquela pessoa, mesmo que você não esteja sendo o causador daquele problema, mas você acolhe, né? Então, é nesse sentido que a gente se encanta realmente com essa possibilidade de entender o que está acontecendo, independente de eu ser o causador, mas o que eu, como empregador, né, um grande ativo social para a prosperidade, como é que eu consigo ajustar? E, obviamente, que aquela pessoa, né, que fala, poxa, eu fui acolhido, fui percebido, fui encaminhado para um psiquiatra, tal, para me tratar e estou de volta aqui, é óbvio que ela vai ser estar mais fidelizada, é óbvio que ela vai atender melhor o cliente final, né? Então, são essas correlações que são muito bacanas de serem feitas, que não necessariamente numa pesquisa de clima ela consegue ser enxergada. Muito legal, muito legal. Gente, você tem alguma pergunta? Eu tô vendo a Rosimeire se mexendo aí, Felipe que tá coçando até, tá até na cadeira. Só foram as perguntas, a Kátia lá, tá todo mundo assim, ó. Será que nós conseguimos aí essa pergunta? Vamos lá. Alguém quer trazer uma pergunta? Eu de verdade, assim, acho que, Bia, você conseguiu ir com maestria, fazer várias perguntas que talvez a gente ficou aqui travado em trazer, né? Acho que eu tenho muito mais uma consideração em dizer o quanto de fato é importante, né? Nós, enquanto empresa, né, ter esse entendimento e afunilar cada vez mais, né, essa conscientização de que sim, a gente precisa, né, olhar para esse lado do engajamento versus felicidade, mas atrelado realmente com o que é real do dia a dia, né? A gente sabe que inúmeras empresas aí, né, estão todos os dias com suas entregas assim afuniladas, extremamente agressivas, né? Hoje só se fala de fato em meta, em entrega, tudo com muita velocidade, mas a gente precisa ter esse ponto de atenção que já é tardio, né? A gente já teve aí muitas situações factíveis para entender que nós precisamos olhar para esse quadro, né, o mais urgente possível. Então, eu fico feliz de ter participado já desse momento aqui com vocês, várias anotações aqui, né, muita lição de casa para realmente conseguir colocar em prática esse olhar, né, e entender de fato que não é. Eu gostei da fala do Fernando que parece fofo,
mas não é fofo. Não é Né? fofo. É mensurável, né? A gente teve certeza agora que sim, né? A felicidade ela pode ser mensurada, né? Mas ela atrelada à manutenção do colaborador, à nossa manutenção no dia a dia na empresa, bem trabalhada, né? E percebida, com bons planos de ações, a gente consegue realmente ter a tal da sustentabilidade, né? E da entrega desse resultado que é tão esperado pelos CEOs, pelos donos, pelos executivos, né? Que a gente tanto fala. Então, é um caminho muito, né, difícil, a gente sabe, mas Mais foi muito possível. bacana, né, de ver possibilidade isso, Bia, de ver possibilidade que a gente consegue trabalhar isso na ponta, no dia a dia, sim. Então, é mais uma consideração bem bacana, Fernando. Obrigado. Muito bom. Obrigado. Felipe, se eu puder complementar a tua fala, alimente esperanças de botar isso para rodar, porque eu acho que se tem um retorno que a gente tem recebido de mercado para gestores, a hora que você consegue transformar isso em números, o jogo muda. Lógico, E o com certeza. E o convite é justamente isso, transformar isso num modelo de gestão mais do que em planos de solução genérica, a hora que a gente consegue atuar de maneira mais cirúrgica, com otimização de investimento, o retorno do gestor, o retorno do executivo costuma ser bastante positivo. Tá? Muito bom. Muito bom, gente, muito bom. Nosso tempo já praticamente terminou. Se alguém quiser uma última aí, pergunta, mas acho que foi muita informação e acho que vale aí como é que é? Um olhar mais, aprender, porque você vê quantas informações que eles trouxeram e quanta coisa eles tiveram que transformar para chegar nesse FIB, ou seja, é um trabalho, é muito cruzamento, viu? É muita sinergia aí nessas Exato. medições, mas muito legal. Muito bom. Gente, eu queria agradecer vocês, né? Agradecer Fernando, Charles, super obrigada. Agradeço mesmo Bia. por mais uma vez estar conosco aí. Esse tema não é um tema que se esgota, eu acho que ele evolui a cada Nunca, né? encontro. Tá falando, Kátia? Pode falar? Não, eu disse que é um tema que ele nunca se esgota, né? Eu acho que a prática, ela tem que ser constante, ela tem que ser diária, né? E às vezes, assim, o que parece nada é muito, sabe? É você se importar, é você entender no olhar, a pessoa não tá bem, é você dar um bom dia, passar uma mão, sabe? Eu costumo, inclusive, fazer isso quando eu chego na operação. Eu sou muito da operação, né? Hoje eu tenho uma equipe de 172 e eu não consigo, assim, sabe, não ser próximo. Então eu passo, boto a mão, quando eu vou embora, eu tchau, crianças, fiquem com Deus. Então, assim, é pouco, né? Porque isso aí tinha que ser natural. Mas para eles é muito, sabe? E não se esgota, não se esgota. Eu acho que foi rica a tarde. Parabéns, Que muito Fernando. bom. Obrigada por trazer. Fernanda. Muito bom, muito Parabéns, bom. Kátia, por esse seu olhar, porque é isso, né? A felicidade é aquela coisa de mãe mesmo, né? Que mãe, Cuidar, né? a mãe, ela não faz o que o filho quer, ela faz o que o filho, ela acha que o filho precisa para que ele seja feliz no futuro. E ela fala assim, Verdade. vocês ainda vão me agradecer disso, né? Então dessa bronca, leva a blusa, tal, né? E é E a isso. gente aprende mais que ensina, né? Essa é a realidade, isso, né? e é A isso, gente aprende mais que ensina. E o cuidar, porque a gente cuidando de pessoas, a gente cuida do negócio, isso é natural, a osmose, né? isso. É a natureza. No final é Kátia, simples, né? Ele é Kátia, complexo. eu falo que mãe é sempre um ser do outro planeta, não é daqui não, viu? Não, não é. Não é, não. não. Maravilhoso. Muito bom. Gente, obrigada aí para todos, obrigada Beijo, a todos que pessoal. participaram. Depois Obrigada vai a ficar vocês. disponível para vocês, Fiquem se dá com mais um tempo Deus. de nós editarmos aí, aí vocês podem usar, podem consultar Fernando, Show. consultar o Charles aí, que vão estar aí, podem até visitar vocês para trazer mais informações. Tá bom? Obrigada, pessoal. Beijo. Obrigada até a a próxima. todos. Obrigada, Bom fim de pessoal. tarde para todos. Tchau, Felipe, tchau. obrigada. Obrigada a turma do Obrigada. Binca Fire. Vocês Tchau. vocês venham sempre, viu? Faz favor, tá? Obrigada. Faremos sempre. Obrigado pelo convite, pelo papo. Sempre muito bom estar com vocês. Também. Obrigada, gente. Agradeço a Boa todos. tarde Tchau, a gente. todos. Boa tarde. Tchau. Obrigado, tchau.